paz, boa tarde. O que eu vou compartilhar agora vai ser um pouco breve. Não faz parte da soteriologia em si, né? Mas faz parte do princípio cristão, caráter cristão de Cristo. A gente sabe que a soteriologia ela é a doutrina que estuda a salvação. Então eu vou falar sobre algo mais fino, sim, mais profundo. Então não quero que os irmãos me entendam mal. Então eu fui questionado a respeito do indivíduo, do sistema, por exemplo, esquerda, direita e tudo mais, né? Fui questionado a respeito disso. E nós estávamos falando e entrou a questão do quê? De autoridade, de governo, de domínio. Então, a pessoa colocou a situação assim, que o indivíduo ele não precisa de domínio, que ele não acredita num rei. Né? Eu gosto muito dessa pessoa, conversei com ela, amo ela, é um amigo meu. Então ele disse assim, só que não é questão, ainda, eu creio que vai se tornar. Então ele disse assim, que o indivíduo, que ele não crê que o indivíduo precisa de um rei. Ele falou isso, todas as letras, né? O indivíduo não precisa de um rei. Então, qual a solução para... Perdão. Então, qual a solução para essa questão, né? Porque ele disse que o indivíduo não... Daí eu disse para ele, olha, primeiro usei o argumento biológico. Nós temos um cérebro, né, que governa nosso corpo. Não, mas isso é muito fino. Daí depois eu falei sobre os sistemas, né, dos animais, que também tem o seu governo também. E eu percebi daí que... E aí ele estava falando de pluralidade, né, que é um assunto muito abordado pelo pessoal que hoje, né, em dia, essa visão da nova era que vem carregando a visão, permeando a visão filosófica e histórica dentro da escola. E ele disse, não, porque daí tira a individualidade da pessoa e tá, enfim. Eu disse para ele, mas qual é o princípio que tu acha que um rei precisa ter? E às vezes a gente esquece, né? A gente quer defender, por exemplo, não, tem que ter uma autoridade para dominar, né? E a gente fica naquele combate e esquece de coisas tão finas. E o Senhor me deu uma resposta bem simples. Porque no cristianismo, quem governa, na verdade, é o mais humilde. E, na verdade, o governador é o servo no cristianismo. Deus, ele mostra, através de Cristo, que ele, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Ele vai lá e toma a cruz. Então, esse é o princípio. Claro que Deus é soberano. Claro que sim. Mas o princípio do governo é o mais humilde governa. O que tem o coração mais nobre. Né? Ou seja, humilde. Essa é a questão. Então, partindo dessa posição, eu falei para ele, ele disse que os homens não precisavam de um rei. Os homens precisam de um rei, eu falei para ele. Mas de um rei que serve. De um rei servo. De um rei Jesus. Que serve, que dá vida. Então, às vezes a gente quer combater, às vezes eles esquecem de alguns princípios cristãos. E por que essas pessoas têm tanta revolta muitas vezes? Porque realmente se tornou um sistema, às vezes de governo, tem um sistema de governo onde a pessoa ela é soberba, ela quer só impor, só mandar, né? Mas Jesus ele não só manda, ele veio aqui e cumpriu as exigências. Então ele é rei em cima e ele é rei embaixo, né? Então, partindo desse pressuposto, também queria ressaltar outra coisa. Daí entra a questão. Então, mas por que Deus governa então? Essa outra pergunta que alguém pode fazer e eu estou respondendo subjetivamente, como a pergunta deles é subjetiva. Não estou respondendo simplesmente teologicamente, tá? Estou querendo seguir uma linha de raciocínio e quero que você preste atenção. Que Deus dê essa sabedoria para você responder. Então ele é assim, por que então a gente tem que responder esse governo? Se Deus é tão servo, essa é a segunda pergunta que ele não perguntou porque não deu tempo, mas eu já tive a resposta que Deus me deu. Então por que precisa de um governo? Por que Deus manda então nós nos submetermos? E então vem a questão, porque Deus nos fez para ser nobres assim como Ele? Essa é a resposta. Deus nos fez para ser imagem e semelhança dEle. Então, para mim poder ser conformado e humilde e servo,
é super necessário que eu me submeta, que eu me humilhe, para quebrar o que? O meu ego, a minha soberba, e eu venha se tornar igual a Cristo. Então, uma resposta bem cristã, bem simples, né? Não é uma resposta, é claro que Deus que faz tudo isso. Nós sabemos que o homem não quer isso, né? Que é a graça que faz. Mas olha como é simples. Então a primeira pergunta, o homem não precisa de um rei, não, é preciso de um rei servo. Tá, então se Deus ele é esse rei servo, essa é a segunda questão, por que ele então pede para que nós submetamos, né? Aí a resposta é simples, porque ele quer que nós sejamos como ele, submissos, humildes, né? Que sejamos vazios de nós mesmos e amamos os outros, o próximo. Né? Então assim vai haver não pluralidade, mas vai haver uma unidade e pluralidade, vai haver amor genuíno e verdadeiro, como Deus, como é o princípio cristão. Então essa foi a minha resposta a essas duas perguntas. Espero que possa ajudar você, não sei se ajuda, a responder algumas pessoas que têm esse tipo de pensamento. Às vezes a gente está batendo neles, mas a gente não está dando remédio, né? Então eu quero que você ouça esse vídeo e dê o remédio. Amém? Graça e paz, eu vou lá. Se falamos, qualquer coisa, pergunte aí no vídeo e a gente vai conversando. Amém? Fique na paz.